Olá, desejo que você esteja muito bem. Eu sou Wagner Zil, hoje 16 de janeiro. Que bom ter você aqui para meditarmos na Palavra de Deus. O tema da nossa reflexão de hoje é o Deus de José. Está baseado no livro de Atos, capítulo 7, versículos 9 e 10, que diz assim: Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. O autor da meditação de hoje, pastor Emilson dos Reis, nos conta que ele era menino quando leu a história de José pela primeira vez. Que história triste! Um filho separado de seu pai pelos próprios irmãos. Na ocasião, ele tinha 17 anos, José. Para um garotinho, 17 anos parece uma idade distante. Assim, não era fácil se identificar com ele, mas o autor diz que foi crescendo e chegou ao dia em que ele também tinha 17 anos. E ao reler a história, pôde compreendê-la melhor. Ainda mais porque o autor, como José, estava separado de sua família em um colégio com internato. Tempos depois, pastor Emilson, tendo seus próprios filhos lendo a mesma narrativa, se identificou com Jacó, o pai. Naqueles anos, os olhos do pastor Emilson se encheram de lágrimas cada vez que ele leu essa história. Um dia, o seu filho completou 17 anos, a mesma idade de José. E ao ler mais uma vez a história, o pastor Emilson diz que se sentiu profundamente, ele sentiu profundamente a perda de Jacó. Sentiu aquela mesma sensação, não é? Que Jacó teve quando perdeu seu filho. Que coisa terrível perder um filho. Enfim, chegou o dia em que o pastor Emilson também perdeu um de seus filhos em um acidente automobilístico. Ele estava com 18 anos e, como José, ele também amava a Deus. Então, pela primeira vez, o pastor Emilson leu a história de José depois que ele mesmo havia perdido seu filho. Mas dessa vez ele não chorou. Ele nunca mais chorou quando leu essa história. Não tinha mais pena de Jacó. Ele recuperou José e pôde viver com ele mais 17 anos. Pastor Emilson, nesta vida, nunca mais vai ver o seu filho. Assim, ele tem lido a história de José dezenas de vezes. Ela permanece sem alteração. Mas o pastor Emilson diz que, como leitor, está sempre mudando, apesar de a história ser a mesma. Por isso, a história, cada vez que é lida, tem um sabor de novidade. O mesmo é verdade em relação a toda a Bíblia. Embora ela permaneça inalterada, nós vamos mudando continuamente. Mudamos de idade, de tamanho, de aparência, muda-se a visão que temos do mundo e da vida, mudam-se os relacionamentos, os afetos, nosso jeito de pensar e de nos expressarmos. Mudam-se as circunstâncias, mas em meio a todas elas, o Deus de José, aquele que sempre estava com ele, está a postos, desejando nos guiar e abençoar. Se confiarmos nele, no final, tudo acabará bem, como aconteceu com José. Convido você a orarmos neste momento. Se você puder, feche os seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado, porque a palavra do Senhor traz tantas mensagens importantes, tantas histórias que ilustram a vida, quem sabe, de alguns dos nossos amigos e irmãos que estão neste momento em nosso canal. Mas a Bíblia também nos dá a esperança e a certeza do breve reencontro com as pessoas as quais, lamentavelmente, nós perdemos aqui neste mundo. Que o Espírito Santo conforte e console o coração de cada um de nós neste dia. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Compartilhe essa mensagem. Com certeza você conhece alguém, que sofreu uma perda recente ou mais, há um tempo maior. Envie essa mensagem para confortar e consolar o coração de quem você conhece. Espero você amanhã. Que Deus te abençoe.